Oi pessoal, meu nome é Clara, eu sou engenheira aqui na Vetex e hoje a gente vai fazer uma simulação da etapa de System Design, né, que é uma etapa de uma arquitetura de um sistema. A gente recomenda que você tenha ou um papel e uma caneta na mão para guiar o seu raciocínio ou que você use uma plataforma online para poder desenhar com a gente. E aí, vamos lá? Oi, Clara, tudo bem? Bem-vindo aqui ao processo da Vetex. Hoje a gente vai fazer a etapa de System Design e a ideia é eu apresentar um problema e a gente discutir juntas possíveis soluções de arquitetura para ele, tudo bem? Tá ótimo, muito prazer, Alessandra. Bom, hoje o nosso problema é o seguinte, imagina aqueles sites que pegam URLs muito grandes e conseguem transformar em pequenas URLs, ficam mais fáceis de compartilhar, de publicar em algum lugar. Então, o que a gente quer fazer é isso, é um sistema que a gente consiga oferecer isso para algum usuário. Tá ótimo. Queria saber então em qual é o escopo nesse nosso problema agora, né? Se é um problema que vão ter muitos usuários, são poucos usuários, qual é a escala, né, que a gente vai estar trabalhando? Essa é uma preocupação bem válida. Vamos assumir que a gente vai dispor isso para poucos usuários, como se fosse, por exemplo, para os seus colegas de empresa. Ótimo. E vai ser tipo um serviço web mesmo? Sim, a gente vai disponibilizar isso num site onde a pessoa consegue imputar uma URL e a gente devolve para ela pequeno. Tá ótimo. Tá. Sendo assim, eu penso em, inicialmente, né, a gente fazer um serviço que teria uma instância só mesmo, né, teria uma máquina, e a API dela teria duas rotas. A gente teria um post, que seria quando o usuário cria a URL encurtada, né? E um get para quando o usuário quer acessar a URL encurtada, né? E que ele vai ter que ser redirecionado pro link original. E aqui a gente tem o nosso encurtador de URL. E aí eu queria saber também se a gente vai ter algum limite, né? Em quais caracteres que a gente vai poder usar para gerar esse link. Bom, essa é uma escolha bem importante do sistema, né? Vamos assumir que a gente vai usar 10 caracteres alfanuméricos, pode ser? Pode ser. E a gente vai poder ser case sensitive, porque, por exemplo, isso a gente geraria para a gente mais possibilidades de links, né? Se a gente tivesse um A minúsculo, por exemplo, 00, seria um link diferente de um A maiúsculo 00. Bom, é uma boa oportunidade mesmo da gente aumentar muito o número de possibilidades aí de links curtos. Agora, a gente usando 10 caracteres, a gente ainda assim vai ter, eventualmente, um problema aí nesse sistema. Você consegue identificar qual é? Bom, para gerar esses links, né, eu tô pensando que a gente geraria com algum algoritmo de hash, né? E para gerar esse hash, se a gente tem essa limitação de 10 caracteres, né, a gente pode ser que haja colisão entre as URLs, ou seja, a gente pode ter duas URLs diferentes gerando o mesmo hash. E a gente vai ter que tratar essa colisão, né? Mas, por exemplo, uma dúvida. A gente quer que duas URLs idênticas gerem o mesmo hash, né? Gerem a mesma URL encurtada ou não? Acho que a gente pode considerar que a gente vai gerar URLs encurtadas diferentes, porque a gente vai introduzir aí depois mais complexidade no problema, tá bom? Tá ótimo. Bom, sendo assim, a gente poderia então incluir um timestamp, né, na URL, que a gente vai usar para gerar o nosso hash da URL encurtada. Porque aí a gente, além de diminuir o problema da colisão, a gente também diminui a questão da mesma URL gerar o mesmo hash, né? De qualquer forma, como a gente tem 62 caracteres, eu acho que a nossa chance de colisão vai ser baixa pro escopo que a gente está tratando, né, no momento. Tá, legal. Então esse algoritmo de hashing ele vai funcionar muito bem. A gente vai pegar uma URL grande e vai transformar numa pequena. Agora, onde que a gente consegue guardar essa informação? Bom, para garantir a nossa consistência, né, da informação, eu acho que eu guardaria num banco SQL mesmo. E a gente poderia armazenar nele o ID, que é justamente o hash gerado, né, da URL encurtada. Qual é o link original? E, por exemplo, o timestamp também, né, que foi usado agora para gerar esse nosso hash também.
Agora vamos imaginar o seguinte, você deixou esse sistema disponível, tratou as colisões de hash, né? E aí você foi gastando toda a sua cota de combinações, porque você está armazenando isso para sempre, sabe? Então vamos pensar assim, não, eu vou fazer o seguinte, se o usuário me pagar, eu vou guardar isso, mas se ele não me pagar, eu vou fazer essa URL curta expirar para ela ficar disponível para um próximo usuário. Então como é que a gente faz para introduzir o usuário nessa modelagem? Bom, para introduzir o usuário, né, a gente poderia ter, por exemplo, uma outra tabela e com uma chave estrangeira associar o usuário aos links encurtados que ele gerou. E isso eu acho que seria uma abordagem melhor do que ficar constantemente fazendo uma query que pode ser pesada no banco, né, para buscar por todas as URLs do usuário. Mas a gente vai deixar gerar também um link sem usuário, se o usuário for anônimo, por exemplo? Boa pergunta, sim. A gente pode considerar, e aí, sempre que o usuário for anônimo, quer dizer que a gente vai expirar, a gente pode escolher um tempo, assim, vamos supor, 2 dias. Como que cuidaria com essa questão da expiração, né? Bom, se a gente está tratando de uma expiração desse link, que provavelmente vai ser um caso constante, né, se a gente tiver muitos usuários anônimos gerando os links, eu acho que seria melhor, ao invés de usar o banco SQL, usar um banco chave-valor, porque aí a gente já pode setar um TTL para aquele link e aí a gente não precisa se preocupar mais com essa parte da expiração do link. Tá, legal. Eu acho que cai bem uma ferramenta dessa, né, que já cuida disso pra gente. Agora vamos imaginar o seguinte, que esse sistema tá fazendo um super sucesso e de repente você tem muitos acessos e a sua instanciazinha tá lá segurando esse monte de requisição, fazendo múltiplas requisições a esse banco chave-valor que você definiu. Como é que a gente faz para lidar com a questão da escala nessa arquitetura aí? Bom, se a gente está falando de muitos usuários e muitos acessos, a gente não consegue mais usar uma instância só, né? Então a gente passa a falar de um sistema distribuído. Sendo assim, a gente teria várias instâncias e na frente delas a gente poderia ter um load balancer, por exemplo, para tratar do balanceamento da carga e a gente não sobrecarregar as nossas instâncias do encurtador, né? Além disso, a gente também poderia dividir os nossos bancos e os índices dos bancos. Da mesma forma também para a gente não sobrecarregar o banco, né? E uma outra coisa que eu acho muito importante é que os links, eles podem ser extremamente cacheáveis, porque se o link não mudar, o hash gerou e não muda, a gente pode cachear ele e evitar ficar indo no banco toda hora também. Realmente o cache faz muita diferença nesse caso. Essa questão de dividir a carga entre os bancos também é uma coisa que é super usada. Mas assim, óbvio que traz outras complexidades, né? Vamos pensar, por exemplo, o cache. Quando a gente fala em usar um cache, a gente está falando em passar a entregar essa informação a partir do cache ao invés de ir ao banco. Mas, como a gente tinha conversado, esse link ele tem que expirar depois de um tempo e quem está cuidando disso é o banco. Então pode ser que você entregue uma informação porque está na cache, sendo que não deveria mais estar porque o banco já expirou essa informação. Daí, como é que você faria para lidar com essa questão da consistência da cache em relação ao banco? Bom, aí a gente tem algumas alternativas. Se a gente está usando um cache local, a gente pode viver com o fato que ele vai ser inconsistente pelo tempo que a gente setar o cache. Então, se a gente deixar um cache de 1 minuto, pode ser que o cache esteja inconsistente por aquele tempo. E aí, se a gente não quiser a inconsistência, né, a gente pode tentar sempre setar esse cache para o valor correto, por exemplo, ou não ter cache remoto e lidar apenas com um cache local e ir no banco todas as vezes, se a consistência for um problema muito grande. Mas a gente também pode ficar atualizando esse cache remoto, né? E para ele estar sempre atualizado. Sim, esse problema de consistência de cache, ele
Tem várias formas de tratar mesmo. É como você falou, dependendo do negócio, nem vai ser um problema ficar um tempinho com essa informação inconsistente, né? Não tem nada de muito sensível. Mas a gente pensando em tratar isso, realmente, a gente precisa notificar de alguma forma essas instâncias, né? De que elas têm que renovar essa informação. Muito bom, Clara. Então eu acho que a gente conseguiu chegar onde a gente queria. A gente tem aí um desenho inicial de como fazer um encurtador de URLs capaz de lidar com carga. A gente definiu essa questão de divisão da informação entre os bancos, a questão das múltiplas instâncias. Acho que a gente conseguiu chegar onde a gente queria. Daí eu queria te agradecer por ter participado do processo e as próximas etapas vão ser comunicadas em breve, tá bom? Muito obrigada, então, pelo seu tempo, Alessandro, e fico no aguardo aí de mais informações.